E falando na Força Aérea que não funciona, né? No mesmo dia, e eu também, dia 4, né? E eu publiquei no dia 6, a Força Aérea publicou uma nota dizendo, aliás, uma nota que eu não gostaria de ter publicado, mas a gente não pode deixar de publicar para a gente enfatizar, né? Porque é um absurdo. CLBI realiza rastreamento de veículo espacial Ariane. Gente, veja bem, como divulgador das atividades espaciais brasileiras, eu sou obrigado a trazer essa notícia para a sociedade brasileira, já que essa é uma das atribuições desta base, devido a acordos internacionais assinados. Mas é muito triste, né, Rui, observar uma base espacial com grande história em atividades espaciais ser transformada num simplório centro de rastreamento de objetos espaciais estrangeiros, né, Rui? Ainda por cima, até essa ação enaltecida pela própria FAB. Um fim melancólico para um centro de lançamento de foguetes com uma história tão bonita e significativa. Aí eu destaco, leiam o livro Trampolim para o Espaço. Eu pensei que tivesse deixado aqui, mas não está aqui para mostrar para vocês, de Kleb Danta Rolim, para que vocês entendam como foi bonito a história do CLBI, né, Rui? Exato, Duda. Eu tenho um carinho especial pelo CLBI, eu já falei para você. Eu venho há muito tempo... Espera aí que eu vou buscar o livro, Rui, para mostrar, para que as pessoas... Você vai falando aí. Vou desligar aqui. Eu, particularmente, eu não conheço Alcântara, certo? Não tive a oportunidade ainda, mas espero em breve conhecer. Mas eu conheci lá o centro de lançamento da Barreira do Inferno e estive lá, passei por lá pelo menos uma semana lá e conheci de perto parte dessa história, as instalações, e eu vejo, Duda, que, na verdade, o CLBI, ele é uma vítima, uma vítima anunciada, né, da especulação imobiliária lá na região de Natal, Parnamirim, né? Aqui na Bahia, há poucos anos atrás, o Ministério Público Federal retirou todas as barracas de praia e empreendimentos que estavam na orla de Salvador por estar em região de interesse da União, na área da União. E a gente vê no CLBI, né, Duda, a gente vê um processo de grilagem das regiões limítrofes do centro espantosa, tá? E um dos maiores crimes que se cometeu contra o CLBI foi aquela Estrada do Sol, que corta o centro ao meio. Essa estrada poderia ter dado a volta no perímetro do centro, mas ela já foi proposital, Duda. Por quê? Porque ela separa o filé do osso, certo? O filé é o quê? É a parte que fica de frente para a praia, certo? E que é o local onde tem onde é o centro de lançamento em si. E o osso é justamente essa parte que foi cortada pela Estrada do Sol, que é a parte do interior, onde ficam as antenas de rastreio, o centro de rastreio do CLBI, certo? E isso é uma morte anunciada, tá? Não duvide, Duda, em breve de alguns anos, que a Força Aérea venha com a justificativa de que ela vai alienar o centro da Barreira do Inferno, ou parte dele, para fazer condomínios de luxo ali em frente à praia, certo? E não se espante se a gente observar algumas autoridades com residências nesses condomínios, né? Então, assim, é o que me parece que está se montando, né, para o CLBI. Quanto à parte do rastreio, Duda,
a sua colocação não é incorreta. Mas assim, a gente precisa esclarecer o seguinte: rastrear veículos espaciais de outros países é algo natural. Vamos dar um exemplo. No programa Apollo, na Austrália, tinha um centro de rastreio, na Espanha, em outros lugares do mundo você tem. Agora a China, com a missão para Marte, ela implantou um centro de rastreio na Argentina, utiliza lá, aluga, não sei qual é o termo exato, na Argentina para poder fazer isso. Não é nenhum demérito fazer rastreio de veículos espaciais de outros países, inclusive porque os países pagam por esse serviço de rastreio. É uma fonte de renda para o centro, certo? Isso não é ruim. O problema é quando o centro de lançamento só faz isso. Então ele deixou de ser um centro de lançamento. Mas a minha colocação... Centro de lançamento da Barreira do Inferno, muda logo o nome para Centro de Rastreio da Barreira do Inferno. Exato, mas a minha colocação é justamente em cima disso. Faz tempo, gente, que não se lança um foguete lá da Barreira do Inferno. Eu não me recordo agora exatamente. Hein? Nem de treinamento. Nem de treinamento. Treinamento, eu acho que 2020 lançaram. Né? Mas de pesquisa, nenhum. Faz tempo. Só olhando o meu arquivo para ver exatamente quando foi. E no artigo que eu escrevi, que a gente mostrou aqui sobre o espaçoporto dos Açores, eu mostro, né, que, comparando com os Açores, o CLBI seria o local para lançamento de veículos de pequeno porte. Sim. Né? No artigo está lá demonstrado que poderia se lançar veículos de pequeno porte, micro ou nano lançadores de satélites a partir de lá, e, lógico, veículos de sondagem também. Então, lembrar que o CLBI está a 5 graus sul. Gente, Alcântara está a 2 graus sul. São 3 graus de diferença, gente. Isso é quase nada. Entendeu? A diferença é mínima. Isso não deve dar uma diferença de 5% de desempenho em lançamentos equatoriais, certo? Então, é um absurdo, Duda, né? E o que me motivou a fazer esse comentário foi a FAB usar, né, essa atividade que, como você mesmo disse, é corriqueira, né, entre centros espaciais ao redor do mundo, né? Claro, mediante um acordo assinado, mas é comum, até porque gera recursos, né? Transformar esse ocorrido como se fosse algo espetacular, o que não é, gente. Não é. Corriqueiro. Corriqueiro, não é. Rastrear, com a quantidade de lançamentos que hoje tem, fazer rastreio, seja para a Guiana, seja para quem for, é uma atividade hoje, uma atividade corriqueira. É atividade meio, não é atividade finalística. A atividade fim já está no próprio nome do centro, Centro de Lançamento da Barreira do Inferno. Pois é. Não faz lançamento, como é que é centro de lançamento? Né? Gente, esse, Duda, sabe o que é? A especulação imobiliária, ela não é algo que faz do dia para a noite. Isso são acordos que são assinados, são conchavos que são elaborados para 10, 15, 20 anos serem implementados, entendeu? Então, e isso ocorre quando os órgãos públicos, né, e os governos não são sérios, né? Porque quando nós temos governos sérios, isso não é que não ocorre, mas é muito mais difícil. O problema é que aqui no Brasil é encontrar governo sério. Exatamente, aí é que está o problema. Claro, porque o governo, quem faz o governo é a pessoa, né, o ser humano. E se o ser humano é mal formado,
só pode dar merda mesmo. Mas, gente, eu gostaria de dar aqui uma... Duda, e coloquemos aqui, nada contra essa equipe que trabalhou no rastreio. Não, eles não têm nada a ver com isso. Força Aérea, nada contra a própria Força Aérea. O que nós estamos falando não podemos deixar morrer o centro de lançamento da Barreira do Inferno. Exatamente. Você colocou. Gente, e eu quero aproveitar e dar aqui uma dica para vocês, né? Porque, para que vocês conheçam, né? Eu não sei como é que vocês podem conseguir esse livro, eu acho que pela Biblioteca da Força Aérea, vocês entrando em contato com a Biblioteca da Força Aérea, porque esse livro me foi presenteado pelo autor do livro, né? Esse livro foi escrito, que é esse aqui, ó, Trampolim para o Espaço. Esse livro foi escrito pelo Kleber Dantas Rolim, que, se eu não me engano, é um oficial. Na Amazon. Hein? Tem na Amazon? Tem na Amazon. Olha aí a tela, ó. Fiz uma pesquisa aqui agora. Pronto, aí, ó. Vocês podem adquirir. Esse livro conta a belíssima história do centro de lançamento da Barreira do Inferno, né? Com as missões que foram feitas, né? Tem na realizadas. Amazon, tem ele em e-book no Toca Livros. Pronto. Tem ele aqui no Simplíssimo. Tem ele aqui na Livraria Cultura. Então, pronto. Vale a pena. Quem gosta de espaço, quem é amante do espaço, né, quem ama o espaço, o Programa Espacial Brasileiro como a gente, eu indico esse livro. Trampolim para o Espaço, de Kleber Dantas Rolim, né? Ele, inclusive, eu quero agradecer ao Kleber, né, publicamente, por ele ter ele me enviou isso em 7/8/2016, com um autógrafo, né, o Duda Falcão, do blog Brasil Space. Abraço. Kleber Dantas Rolim. Kleber Dantas Rolim. Trampolim para o espaço. Vale a pena. Adquiram, tá bom?